número. E nós temos que trazer os números, nós temos que trazer os dados. Esse governo, sob o seu Ministério da Fazenda, é um governo gastão. O governo gastão já apresenta os piores números. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Quando a gente paga um calote do governo anterior, se o senhor colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote, só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização, o Collor e o Bolsonaro. Ninguém deu calote. Você podia fazer oposição, podia ser situação, não importa. Aí vem um presidente, paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu. Tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA que você vai saber quem que deu o calote. Eu não quero ficar aqui batendo boca, não vim pra cá pra isso. Vim aqui para restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira, mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo, por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu no estado de São Paulo. Aí o estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? E as filas do INSS? Vocês acumularam filas do INSS? É gente pobre, deputado. Vocês não quiseram atender. A pandemia exigiria que o senhor acelerasse a fila e não retardasse a fila, como o senhor fez. 15 bilhões de reais de fila, que foi pago o ano passado. O senhor vai culpar o presidente Lula por ter pago um direito constitucional? O resultado primário do ano passado é uma herança. Infelizmente. A partir desse ano, o senhor começa a nos cobrar. Porque esse é o primeiro orçamento nosso. O orçamento do ano passado é um orçamento que vocês fizeram. Vocês fizeram o orçamento do ano passado. 60 bilhões já estava na piloa, que vocês encaminharam. 50 bilhões de Bolsa Família, 60 bilhões estava descoberto. Mais de 90 bilhões de precatório a descoberto. E mais o calote dos governadores, custaria 45, custou 27, também está na conta de vocês. O Banco Central, sem que nós tivéssemos indicado um diretor, os 9 diretores indicados por vocês, fizeram a conta de quanto seria a inflação em 2022, se não fosse o truque da gasolina. E deu 8,25 de inflação no último ano de vocês. No nosso, deu menos de 4. E nós mantivemos. Com tudo isso, sabendo disso, nós não mantivemos a meta de inflação, que vocês nunca cumpriram. O ano passado, a inflação teria sido já de menos de 4%. Esse ano, se não fosse a reoneração de combustíveis, ela estaria perto da meta. Este ano, já estaria em torno de 3,30. Quem ganhava 2 salários mínimos pagava imposto no governo Bolsonaro. E os amigos que tinham fundo offshore e fundo fechado, esse sim, amigos dos senhores, não pagavam nada. Nada. 300 milhões de reais em média depositados nos fundos fechados e offshore, 0 de imposto. 0. E o cidadão trabalhador foi registrado em folha, 2 salários mínimos, descontava o imposto de renda. Esse é o sistema tributário que o senhor quer? Votaram, o PL votou contra a reforma tributária. Esse é o sistema tributário que vocês querem? Vocês queriam resgatar a CPMF. Agora, se nós não restabelecemos a verdade, nós não vamos andar. É fácil, o senhor vai colocar o vídeo da sua fala na sua rede social e vai parecer que o senhor ganhou o debate. O senhor perdeu o debate. É isso que aconteceu aqui. Os dados que o senhor trouxe para cá estão equivocados. Porque nós pagamos o calote que foi dado em governadores e nos credores do Estado. Estou falando de mais de 130 bilhões de calote que nós pagamos.